A gloriosa paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Aleluia. E eu convido você a estar comigo nesse momento, falando da santa e gloriosa palavra de Deus, para nós aprendermos mais, né? Das coisas de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus, para edificar a nossa vida. Amados, ontem uma pessoa me perguntou se é verdade que o inferno existe. Porque ela estava numa determinada denominação e lá ela foi ensinada de que o inferno não existe. E eu disse a ela que eu iria mostrar dentro da palavra de Deus que o inferno existe sim. Só se a palavra de Deus mente. Mas como a gente sabe que a palavra de Deus é fiel e é verdadeira, então o que está escrito aqui também é fiel e é verdadeiro. Então se prepare para aprender sobre o inferno. Você que tem dúvida, então se prepare porque eu vou explicar para você agora. Então eu estudo sobre o inferno, está no livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. E diz assim, eu vou ler para você o texto que está na Bíblia. Você pode comparar. Lucas 16, de 19 a 31. E diz assim. Ora, havia um homem rico, isso aqui é Jesus ensinando para os discípulos. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá, nem os de cá passar para lá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Para a sua conferência, está no livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Amados, quando Jesus fala dos profetas, ele está falando disto aqui, deste livro, da Bíblia, porque aqui está registrado todo o ensinamento de Moisés e dos profetas. E após Cristo, todo o ensinamento de Cristo. Então, o inferno existe?
segundo o próprio Jesus, existe sim. E o mais interessante é que nesse texto aqui, você pode conferir, o rico enxergava Abraão e enxergava Lázaro. E ele gritava pedindo socorro e Abraão ouvia a voz dele e se comunicava com ele. Como isso acontece, meus amados, a gente não sabe. Mas o próprio Jesus Cristo deu essa explicação, essa explanação. Agora, uma coisa importante nós analisarmos é que o rico não foi para o inferno por ser rico. E o Lázaro não foi para o paraíso por ser pobre, mendigo. Não. Com certeza o rico foi para o inferno porque ele era mau, era perverso, não tinha compaixão das pessoas. E o Lázaro era um mendigo, mas era um mendigo bom. Porque não é o fato de a pessoa ser mendiga que ela vai para o céu, não, amados. Tem mendigo que é ruim também. O próprio Jesus Cristo diz lá no livro de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que entender que Jesus Cristo é o caminho que nos conduz ao céu. Não existe outro meio de entrar no céu a não ser por Jesus. Ele é a porta, meus queridos. Nós temos que chegar nessa porta. Para entrarmos num cômodo qualquer, tem que ter uma porta. Nós temos que abrir esta porta para podermos ter acesso. Então, Jesus é a porta que nos dá acesso ao céu. Não existe outro meio de ir. Além dessa referência, tem outras. Olha só no caso do rico. Precisamos ter cuidado com o orgulho. O nosso orgulho é uma coisa nefasta, muito ruim, que nos afasta de Deus. O orgulho nos faz pensar que somos melhores do que as outras pessoas. O orgulho não se submete a Deus, porque acha que seu próprio caminho é melhor. Mas no fim descobrirá que o caminho de Deus é perfeito. Amém? O caminho de Deus é perfeito. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. E aqui nós vamos ver outras referências que está escrito, assim, as escrituras descrevem o castigo dos ímpios no inferno como fogo eterno. Mateus 25, 41. Fogo que não se apaga. Mateus 3, 12. Vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Um lugar onde o fogo nunca se apaga. Marcos 9, de 44 a 49. Um lugar de tormentos e chamas. Lucas 16, 23 e 24. Eterna perdição. Aleluias. Então, meus amados, e aqui no livro de Jó, no capítulo 26, no versículo 6, diz o seguinte: o Seol está nu perante Deus, e não há coberta para o Abadom. O que significa Seol em hebreu? Habitação das almas dos mortos. Abadom, lugar de ruína no Seol, para os perdidos. Compreende? Então aqui, por esse texto aqui de Jó, se entende que o lugar dos mortos é dividido em duas porções, duas partes. Uma parte onde os mortos salvos estão e uma outra parte onde os perdidos estão. É isso que diz o texto. Amém, queridos? Eu não posso continuar mais por causa do tempo. O vídeo precisa parar, porque eu só posso falar até 10 minutos. Mas eu quero que você reflita, que você busque as referências, que você pegue a Bíblia e olhe na Bíblia as referências que eu estou dando aqui. E nunca mais na sua vida diga que o inferno não existe. Porque o inferno existe, porque a Bíblia fala e a palavra de Deus não mente. Amém?